Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Nós separamos aqui na Platon os principais pontos no nosso entendimento sobre a LGPD e eu vou explicar cada um desses pontos aqui para vocês. O primeiro ponto é que a lei é aplicada a todos os setores da economia, tanto o setor público quanto o privado. O segundo ponto é que ela é aplicada extraterritorialmente, ou seja, mesmo que você tenha uma empresa aqui no Brasil que contrate um fornecedor de uma empresa fora do Brasil, onde não tem uma lei geral de proteção de dados nesse outro país, esse fornecedor seu ele precisa obrigatoriamente seguir a todas as diretrizes que constam na LGPD. Um ponto bastante importante é que é necessário ter o consentimento do usuário ou do seu consumidor final, do seu cliente final, sobre todos os dados que você detém dele. Ou seja, cada situação específica que você vai utilizar aquela informação, você precisa que o seu cliente, o seu usuário, assine, formalize isso para você através de um documento próprio da sua empresa, informando que ele autoriza você a utilizar aqueles dados para este fim. Qualquer outro fim que você dê a esses dados, você está passível de multa através da LGPD. Ainda nesse ponto, o usuário da sua empresa, o seu consumidor final, ele tem que ter acesso a retificar, atualizar, cancelar ou até pedir a exclusão total dos dados dentro da sua estrutura. E para que todos esses pontos eles sejam realmente seguidos, para que as empresas busquem colocar realmente a lei em funcionamento, né, seguir todos esses deveres, essas diretrizes, a partir da medida provisória 869, que foi aprovada agora em maio de 2019, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que será então o órgão responsável por fiscalizar, monitorar e também aplicar sanções às empresas quando elas descumprirem algum dos artigos, algum dos itens que constam na Lei Geral de Proteção de Dados. Dentre as sanções possíveis que a ANPD pode aplicar na sua empresa, caso você descumpra com algum destes itens da LGPD, estão advertências, multas, proibições parciais ou até totais no tratamento de qualquer tipo de dado na sua empresa. Então, para a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a empresa precisará sempre estar informando sobre todas as atividades que estão relacionadas a tratamento de dados. A empresa, ela também fica responsável por notificar a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sobre qualquer incidente que ocorra dentro da sua empresa com relação a tratamento de dados. E para isso, então, e também para que todas as medidas que estão contempladas dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, é necessário ter uma pessoa encarregada, responsável por essa função especificamente, né? Esse encarregado dentro da lei a gente está chamando de Data Protection Officer. Essa pessoa, então, ela é responsável por aplicar realmente todas essas medidas, as políticas de segurança da informação dentro da empresa e também notificar, informar a ANPD quando ocorrer qualquer situação, qualquer incidente dentro da empresa com relação ao tratamento de dados. Isso é importantíssimo para a sua empresa porque vai amenizar, inclusive, as sanções lá na frente se eventualmente tiver um vazamento de dados, algum problema com os dados dos seus consumidores, dos seus clientes, dos seus usuários. Então, pessoal, estes são os pontos principais que nós destacamos, mas ainda destacamos a importância da prevenção. Você está realmente buscando a todo instante essa prevenção, fazer o levantamento de todas as vulnerabilidades. Nós temos um artigo aqui no nosso blog falando também sobre vulnerabilidades, ameaças e risco. Então busque entender quais são as vulnerabilidades e ameaças dentro do seu negócio para que você possa se prevenir o máximo que puder. Monte um plano de ação muito bem elaborado, tanto para evitar esses problemas, mas também um plano de ação caso algum incidente no tratamento de dados ocorra. O que você vai fazer se ocorrer o vazamento de dados na sua empresa hoje? Isso é importante você ter bem planejado, porque inclusive reduz a sua sanção pela ANPD caso você tenha essas boas práticas já toda elaborada. Para finalizar, tenha
um inventário completo da sua empresa, incluindo os equipamentos, mas também os dados, os softwares, os sistemas, licenças, aplicações, tudo da sua empresa tenha dentro desse inventário para você saber realmente quais são os dados que você detém hoje dos seus usuários no seu banco de dados. Tendo isso, busque ter uma política de segurança da informação que funcione adequadamente ao seu negócio. Nós temos também um artigo no nosso blog falando especificamente de política de segurança da informação. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por assistir. Temos um artigo falando também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Acompanhe o nosso blog, acompanhe também a gente no YouTube, curta, compartilhe, comente e deixe suas sugestões para que os nossos próximos vídeos sejam ainda mais legais do que esse pode ter sido para você. Valeu, pessoal. Obrigadão.